A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um estudo aqui no canal Reino Eterno, com o irmão Luiz aqui na minha casa, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Hoje a gente vai tratar a respeito do assunto que está lá em Apocalipse 2, no versículo 17, que é o maná escondido. Existe uma dúvida, né? É um mistério o que significa esse maná escondido, mas pela graça de Deus ele revelou para nós. A gente estava andando de carro, indo para um determinado lugar, e de repente, conversando da palavra, veio a revelação e a gente ficou muito feliz e resolveu gravar esse vídeo. A gente vai tentar fazer ele de maneira mais rápida, mais didática. Não vamos usar lousa, vamos usar só os textos, mas com certeza Deus vai dar graça para a gente passar essa revelação para vocês. A gente vai começar o estudo lendo apenas os textos, falando os textos que Deus nos colocou no coração para falar para vocês, para a gente depois, num outro momento, fazer as conexões e colocar a revelação para vocês. A gente vai começar lendo o Apocalipse 2, o verso 17, uma das cartas às 7 igrejas, especificamente para a igreja de Pérgamo. E lá está falando sobre o maná escondido. O Luiz vai ler para a gente aí Apocalipse 2, verso 17. Preste atenção nos textos, irmãos. Vai anotando, vai lendo, que depois a gente vai explicar e vai conectar todo o assunto e mostrar a revelação para vocês. Então vai. Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Maná escondido. Esse é o tema do nosso estudo. O que seria esse maná escondido? Vamos somando os textos. A gente vai ler aqui Hebreus 10, 1, para mostrar para os irmãos, para relembrar que todas as coisas que estão na lei e nos profetas, principalmente relacionadas à lei de Moisés, eram sombras das coisas que viriam. Sombras das coisas perfeitas que Deus queria mostrar através do Filho, seu Filho Jesus Cristo. Então, Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, você vê que tudo que estava na lei era sombra do que viria. Era imperfeito, perto do que viria mais na frente, que era a perfeição e a plenitude em Cristo. A grande jogada está a entender, a sombra ela não aperfeiçoa ninguém, mas a gente precisa do que era sombra para entender a realidade. Perfeito, exatamente. Então você vê que Deus estava mostrando coisas literais e imperfeitas para mostrar mais na frente coisas espirituais e perfeitas no seu Filho. Então, agora a gente vai começar a conectar o maná escondido e vamos achar isso na lei. Em Êxodo 16, nos versos 32 a 34, a gente consegue entender esse maná. Deus já começa a mostrar aonde ele aparece na lei. Interessante é que quando ele fala maná, a igreja só pode entender a mensagem de Cristo, essa promessa, e como isso iria edificar a nossa vida, se você volta na lei. Quando ele fala, darei do maná escondido, a única alternativa da igreja é voltar no livro da lei e ver como ele começou a falar do maná, para que servia. A gente separou os textos, os mais... Tem bastante coisa falando do maná, mas o que mais resume a mensagem é 16:32, né? Até o 34. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que veja o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor, e guardar-se-á por vossas gerações. Verso 34. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. Amém. Então olha só, guardou esse artigo da lei, ao qual Deus fez para Moisés. Ele mandou guardar uma medida seca, o gomer, uma medida seca de maná, e colocar na arca como testemunho para as gerações do povo de Israel.
não é isso? Quero que vocês lembrem, nesse momento, apenas de uma coisa. O maná, ele era colhido novo a todo dia, porque ele estragava. Esse, guardado como medida seca dentro do utensílio na arca, ele não ia estragar, porque ele teria que servir como testemunho para as gerações. A constatação desse texto de Êxodo está lá em Hebreus 9, verso 4, quando o autor da carta aos Hebreus ele comenta o que tinha como testemunho na arca para as gerações de Israel. Hebreus 9, verso 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então na arca tinha uma medida de maná dentro de um pote de ouro, a vara de Arão e as tábuas do testemunho, tudo dentro da arca. Guarda bem isso, irmãos, porque é de extrema importância saber que tem um maná lá, guardado num pote de ouro. E isso é sombra do que Deus vai mostrar mais na frente para a gente. Agora a gente vai ler um texto de João, no capítulo 6, no verso 31 ao verso 33, depois do 48 ao 51, onde Jesus Cristo começa a conectar o maná do deserto com a figura dele e a importância disso, testemunhando para o povo de Israel que ele era o maná, o verdadeiro maná de Deus. Então, lá, João 6, de 31 a 33. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse... Até o 33, né? É 34. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí agora do 48 ao 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Lê o 58 rapidinho. 58? 58, só o 58. Esse é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram. Contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então você vê que Jesus Cristo já começa a fazer uma conexão e a mostrar nele uma coisa que era sombra e agora uma coisa que é plena. Aquele pão trouxe vida ao povo do deserto, mas eles morreram. Ele traria vida eterna aos que comessem daquele pão, que era simplesmente crer no sacrifício dele e ter comunhão com ele. Vamos ler o texto de Colossenses 3, os versos 3 e 4. E agora nós vamos começar a entender as coisas que Jesus estava falando, através do apóstolo Paulo agora. Verso 3 e 4. Isso. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Nós vamos ler depois esse texto de 1 Coríntios, mas no final, quando a gente explicar a conexão de todos esses textos agora, eu acho que é o momento certo. Então, irmãos, a gente começou o nosso vídeo falando de Apocalipse 2,17 em uma promessa que Jesus Cristo fez à igreja de Pérgamo, que aquele que vencesse, aquele que chegasse até o fim, ele lhe daria o maná escondido. E aí, se você for na lei e conectar agora todos esses textos que a gente falou e levar em consideração o que era sombra e o que é real, o que é pleno, a gente vai começar a revelar todas essas coisas que estão no maná escondido. Você se lembra que no verso de Hebreus 10 a gente fala que isso é sombra? E que imediatamente após a gente ler o Êxodo 16, de 32 a 34 e Hebreus 9, o verso 4, quando fala o que tem na arca do testemunho, na arca da aliança, que ali tinha
um pote de ouro com maná dentro, que serviria de testemunho para todas as gerações de Israel. Aí a gente vai começar a conectar os fatos. Você lembra que esse maná, eu falei isso no início do vídeo, esse maná ele estragava no final do dia. Ele servia para aquele dia e no outro dia Deus dava um novo. Deus só não deixava estragar quando chegava na sexta-feira, que ele provia para o final de semana, o sábado, que ele não queria que colhesse o maná, e para o domingo. E aí ele provia, não deixava estragar nessa época, mas quando de um dia após o outro o maná estragava. E aquele maná que ele colocou dentro do pote de ouro era um maná que não estragaria, porque ele serviria de testemunho para todas as gerações de Israel. Como que aquele maná não estragava? Aí está o segredo do maná escondido, num pote de ouro. E será que a intenção dele, de Deus, era mandar guardar somente para que os outros pudessem ver? Será que era a única intenção dele? Porque, até onde eu sei, ninguém podia olhar para a Arca da Aliança e para as coisas que estavam dentro dela. A arca tinha que ser coberta com pano azul. Mas ele queria que o maná fosse visto. Isso era uma ideia que Deus deixou para eles, no nível que Deus falava com eles. Esse é o maná que eu alimentava, que Deus alimentou os nossos pais na terra do Egito. Eles iriam ver, mas quem iria desfrutar dessa revelação somos nós. E você vê em que nível de profundidade Jesus Cristo está falando com as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Precisa de rodar tudo isso para entender essa única promessa. O maná escondido. A gente tem que ir na lei, nos profetas, pensar esse artigo da lei, trazer para o Novo Testamento em Hebreus para entender de que forma era guardado e esse maná, para que ele servia, e daqui a pouco a gente conecta no Novo Testamento com as palavras de Jesus, que se auto-intitula o pão da vida e se revela, e depois, mais na frente, ele fala em Colossenses que a nossa vida estava escondida com ele, está oculta com ele, em Deus. Vamos fazer assim, tem um texto que eu acho importante, ele é um dos vários, está em Jeremias 3, verso 14 em diante, que ele vai ajudar a gente a entender algo sobre a Arca da Aliança. Aí a gente vai ler o texto, mas a gente vai ler na parte número 2 do vídeo. Essa parte número 1, ela está no canal ID, no canal do irmão Pedro. A parte número 2, não, essa parte vai estar no meu canal. No seu canal. Essa parte vai estar no meu canal, o canal Reino Eterno, onde vocês estão vendo. A parte número 2 vai estar no canal do irmão Pedro, tá bom? A gente se vê lá no canal do irmão Pedro. Tá? Até a segunda parte do vídeo.